Jesus, quando esteve entre nós, não perdia um só minuto sem nos ensinar. Qualquer oportunidade era aproveitada para preparar os seus discípulos, que eram homens simples, não eram letrados, eram pessoas rudes e até mesmo supersticiosas, mas queriam permanecer espalhando os seus ensinamentos, que na dobra dos séculos abriu clareiras na caminhada das civilizações humanas, nos fala Ramatiz. E num desses momentos, Simão Pedro pede orientações. Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterado a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E aí Jesus responde: o que tens pedido a Deus, Pedro? E ele responde assim: eu tenho implorado a sua bondade para que aplane meus caminhos com a solução de alguns problemas materiais. Aí Jesus olha para o seu discípulo no apogeu da sua fragilidade e, como sempre, brandamente, ele fala o seguinte: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e dos teus caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Pausa. Aqui Jesus já está nos ensinando, nos dando uma dica da sabedoria da oração. Como você sabe se a tua oração é uma oração sábia, né? Porque ele diz que se você sai da oração ainda inquieto, desalentado, não adianta. Continua lá Jesus então. Mas sempre que, olha o que ele diz, solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade, que é sempre justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, é quando você ora e termina daquele jeito assim: o teu problema não foi resolvido, mas você sabe que, acima de tudo, Deus, Ele é justo, Ele sabe, Ele quer o melhor para todos nós. Então você sai da oração com o entendimento do propósito daquela situação. Você já sai da oração com aquela coragem para prosseguir e com a paz, né, de que tudo acontecerá sempre para o melhor. Sabe, por exemplo, quando a gente assiste uma novela, começou aquela novela e você começa a ver só a partir do capítulo 15, vamos dizer assim. Aí você chega naquela hora e não entende a situação que está ocorrendo ali, né? Mas como você é um assistido daquela novela, tá assistindo, você pode, né, ler, ouvir os pensamentos de todos os personagens, daquele que tá falando e daquele que tá ouvindo em silêncio, mas está pensando. Então você tem acesso a esses pensamentos, né? Aí você volta atrás nos outros capítulos e começa a entender a história antes daquele conflito, daquela situação do capítulo 15. E aí você vê também as histórias concomitantes, né? As histórias dos outros personagens, né? Que estão envolvidos para que aquela situação aconteça. É mais ou menos assim. Deus está vendo a história daquele grupo, daquelas pessoas, está vendo a história anterior àquele acontecimento que você está passando, o pensamento de todo mundo, as intenções reais de todo mundo, e aí as coisas vão acontecer para o melhor daquele grupo. Como disse, né, Jesus a Simão Pedro, quando você ora para satisfação, aplainando os seus caminhos, né? Pensando nos teus desejos, nos teus caprichos, às vezes em detrimento das necessidades do próximo, nós não estamos orando com sabedoria, né? Porque o Pai que ama a mim, ama todos os outros, né? Ama todas as pessoas. Então ele, olhando aquele contexto, ele sabe o que é melhor para todo aquele grupo.
e nenhum de nós vai sofrer um minuto a mais que não for para proveito próprio, para o aprendizado. Então, quando você faz uma oração, que é isso que Jesus está ensinando, né, a Simão Pedro, e você sai ainda inquieto e desalentado, né, é porque você ainda está pensando apenas nos seus desejos e nos seus caprichos, né? Mas quando você sai, respirando profundamente, né? Saindo, pedindo, o teu pedido é as bênçãos para a compreensão de tudo. Você já sai consolado e com a paz no seu coração de que tudo vai acontecer para o melhor. E assim, conta-se que Simão Pedro, o apóstolo, ficou em silêncio, mostrando haver afinal compreendido. Assim era Jesus, gente. A sua didática era repleta de ensinamentos simples, singelos. Ele juntava sua sabedoria cósmica a palavras às vezes mais insignificantes, mas deixava que aqueles conceitos, por menor, por mais simples que fosse, né, pudesse ser entendido por todos. E isso perdura. Atravessou, como diz Ramatiz, né, a dobra dos séculos, e até hoje nós temos esses ensinamentos. Quer ver um? Aquela da semente da mostarda, né? A semente da mostarda foi para explicar a fé que move montanhas e cria os mundos. A parábola do talento enterrado foi para advertir a gente com relação à responsabilidade do homem no mecanismo da vida e da morte, né? Você não pode enterrar aquele talento que você tem que disponibilizar para o maior número de pessoas, para que todos possam, né, usufruir, para que todos possam comer daquele fruto que você, né, desenvolveu, que você tem habilidade, que você tem esse dom. Então, você vê uma historinha atravessa os séculos e dá um profundo ensinamento a todos nós. A do joio e do trigo, né, que simboliza a seleção do bom e do mal. A parábola do filho pródigo que sai, né, nos caminhos, né, por aí, nos atalhos da vida e volta e é abraçado, acolhido, colocado aliança no seu dedo. E o pai acolhe com todo amor, mostrando que é um pai misericordioso, que ama o seu filho, né? Que pôde voltar ao seio da família. Pois é, Jesus sempre, gente, ajustava o seu pensamento avançado a uma forma que pudesse ser transmitida e entendida por todos, mesmo depois de muitos anos. E foi esse doce Rabi que nos ensinou a orar, quando um dos seus discípulos, presenciando essa conversa entre Pedro e Jesus, um deles reconheceu que aquele assunto interessava a todos. Então ele pede: Senhor, ensina-nos a orar. E foi então que Jesus pronunciou pela primeira vez a oração que deixou para nós. E disse Jesus: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aquele que nos ofenderam, que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amém. E hoje o versículo que nós vamos refletir está em Mateus que nos conta no capítulo 6, no versículo 9, aonde ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? É exatamente o início da oração dominical. Mas a palavra oração dominical não é para a gente orar aos domingos, não. Não. Em latim, essa palavra Dominus quer dizer o Senhor, porque era dirigida a Deus. Você sabia que naquela época os judeus, eles não se dirigiam a Deus como Pai e nem mesmo diretamente a Ele, né? Esse título ele é usado para descrever a relação de Deus com Israel ou para se referir como Ele, como um Criador, né? E o Pai Nosso, o nosso Pai, era um título novo, usado por Jesus, que escolheu o termo Abba, o qual expressava uma maior intimidade, como se fosse papai. Abba quer dizer papai, né? Jesus inicia essa prece com a nossa aproximação ao Pai, mostrando que Ele, Deus,
era assim acessível a nós e nos ensina que a oração, gente, é um processo simples de diálogo, né? Onde nós vamos abrindo e ouvindo a voz do coração do Pai sobre as nossas vidas, né? Conta-se uma história que uma senhora, ela tinha uma netinha e a netinha estava muito doente. A netinha não conseguia se levantar da cama. E o que que ela faz? Ela resolve deixar a netinha lá e procurar ajuda no hospital. Então ela vai e anda 1 hora, né, até chegar ao hospital. Chega lá, ela conversa com o médico, conta os sintomas, mas o médico: eu não posso medicar. Eu preciso que a senhora leve ela ao hospital, traga ela até aqui para eu escutar o coração, escutar o pulmão, examinar, fazer alguns exames. Não dá para eu passar a medicação sem examiná-la. E ela ficou desalentada, porque ela sabia que a menina não conseguia se levantar. E como é que ela ia andar 1 hora e ela não conseguia carregar a menina? E aí ela saiu muito triste. De repente, ela entra numa igreja, porque ela vê, né, umas senhoras sentadas orando ali na igreja, e ela pede para que ore pela sua netinha, que está muito doente, explica a situação. E as senhoras, muito solícitas, né, sentaram, se ajoelharam, oraram pela netinha. Lá pelas tantas, ela pede para orar junto. E as senhoras: não, tudo bem. E aí ela começa com seu jeitinho simples e diz assim: Senhor, vai até minha casa e cura minha netinha. Olha, o senhor anda aqui 15 minutos, passando pela vendinha do seu José, o senhor vira à direita. Depois o senhor anda mais 5 minutos, e aí quando o senhor vê aquela jabuticabeira, pode virar à direita, que logo em seguida, 2 casas depois, já é a minha. E aí o senhor entra, a chave tá embaixo do tapetinho vermelho, cura a minha netinha, né? E aí depois o senhor deixa a chave debaixo do tapetinho vermelho para eu poder entrar na casa. As senhoras começaram a rir, achando que aquilo era até um sacrilégio, né? Orar daquela forma. E disse: não, vá para sua casa, fique tranquila, a senhora pode voltar lá, que as nossas orações vão fazer efeito, sua netinha vai ficar bem, fica tranquila, volta lá, tá tudo bem. Essa oração não é assim que a gente ora para Deus. E ela saiu, né? Foi meio um pouco chateada da vida. E aí, quando ela chegou lá, a neta já estava na porta do portão da casa dela. E aí ela: mas você já está melhor? Sim. Um senhor vestido de branco entrou aqui, conversou comigo e pediu para dizer para a senhora que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. E é assim, gente. É um diálogo simples. A nossa oração, ela precisa ser entendida com a razão para que o nosso coração possa acompanhar as nossas palavras. Não importa que tenha nomes e palavras rebuscadas, não há necessidade de nada disso. São pequenas palavras imantadas de amor e de coração. É um diálogo com Deus, né? Mas a nossa reflexão de hoje, nessa primeiro versículo, né, da prece que Jesus nos ensinou, é, antes de tudo, gente, um louvor. E no dicionário, o louvor quer dizer, né, que é enaltecer, é bendizer, é elogiar. E olha como o dicionário diz: é aceitar ou fazer seu o ponto de vista do outro. Ou seja, você aceitar e fazer seu o ponto de vista de Deus a seu respeito, né? Reconhecendo, gente, com muito respeito, que o universo se move com a sua presença. E quando a gente fala, essa é uma explicação de Eliseu Rigonati no livro O Evangelho dos Humildes, né? E quando a gente fala em que Deus, né, move todo o universo, eu me lembro do telescópio de Hubble, que capturou umas imagens, né, lá atrás, da galáxia de Sombreiro. Ela é uma galáxia em espiral, com um núcleo brilhante, rodeado por um disco bem achatado de material escuro. Depois procura na internet, é uma foto linda. E ela fica, essa galáxia de Sombreiro aqui da Terra, ela fica de distância, né, 28 milhões de anos-luz. Mas o mais interessante, gente, é que ela tem 800 bilhões de sóis. Não é um solzinho como o nosso aqui, não. Tem 800 bilhões de sóis. O diâmetro de toda essa galáxia é de 50 mil anos-luz.
Esses números nos convidam a refletir sobre Deus, né? O homem nada pode sem Deus, diz Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, através das mãos abençoadas de Chico, né? Gente, tanto no macrocosmo como no microcosmo, o Pai se revela para quem começa a ampliar a sua consciência. Como que a gente pode ampliar a nossa consciência? Amadurecendo através da espiritualização, onde você vai compreendendo o Pai Celestial de uma maneira diferente. A sua concepção em relação a Deus começa a modificar. E à medida que isso modifica, você abrange uma maior área de manifestação divina. Por quê? Porque você está mais receptivo, você começa a olhar os detalhes à sua volta de que Deus está presente na sua vida o tempo inteiro. É que você que não tinha olhos de ouvir, ouvidos, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Você não tinha essa percepção que a gente vai tendo à medida que a gente vai disponibilizando o amor à nossa volta. Porque Deus é amor. Toda vez que a gente se afasta do amor, a gente passa a não enxergar, entender e compreender bem a Deus. Mas quando a gente começa a se permitir a amar de verdade as pessoas, mesmo aqueles que estão caminhando com dificuldade e às vezes criam situações à nossa volta. Mas é através do amor que você vai ampliando sua consciência, vai abrindo seu entendimento, vai percebendo Deus nos mínimos detalhes na sua vida. Às vezes a gente aqui como ser humano, a gente fica meio metido a besta, né? E a gente agora dizer que a gente desceu na Lua, que a gente está chegando lá em Marte e etc e tal. Mas, olha só, a gente vai tão distante, mas ainda não conseguiu entrar 1 centímetro dentro da nossa própria alma. A gente, como cientista, se orgulha, embora ultimamente, né, com controle remoto, aqueles drones enormes que estão até entregando a Amazon e etc, medicamentos, né? Olha, com controle remoto eu movo esse avião grande, eu movo esses drones, né? Mas olha, a gente ainda não sabe dirigir a própria alma em paz no meio da nossa família. Por isso, gente, que Jesus inicia a prece com Abba, Papai, para que nós possamos nos render ao seu amor e nos mostra que ele pertence a todos nós, a humanidade. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, abre aspas, diz assim: Deus, ele é Pai de todas as raças, de todas as nações, de todos os povos. É Pai dos bons e dos maus, dos justos e dos pecadores, do judeu e do gentio, do fariseu, do publicano, do circuncisado, do não circuncisado, daqueles que creem, também daqueles que não creem, Pai dos ricos, dos pobres, dos sábios, dos ignorantes, dos reis, dos vassalos, dos nobres, dos párias, dos poderosos, dos humildes. E ele continua, Vinícius, essa paternidade nos faz entender que nós somos todos irmãos, brancos, pretos, amarelos, latinos, saxônicos, todos se confundem numa única raça, a humanidade. O nosso, do Pai Nosso, ele apaga as fronteiras entre os povos. As nacionalidades tornam-se irmanadas. Os idiomas se conjugam, os pavilhões mesclam suas cores. E quando algum dia, gente, a gente entender esse texto que Vinícius escreve tão brilhantemente, não haverá mais guerra, lutas, nem brigas, porque nós nos ajustaremos uns aos outros, ou melhor, nós nos complementaremos aos outros, nós nos adaptaremos às situações, né? E nós entenderemos que existe harmonia na diversidade, existe harmonia na diferença. Por isso, amigos, nós terminamos com esse último parágrafo de Vinícius nesse livro, que estás, o que quer dizer está acima dos céus, que estás acima dos céus, que está acima de todas as competições, que está acima de todos os zelos, ciúmes e rivalidades, que pares acima de todas as querelas, que está acima de todas as disputas e contendas, paira acima de tudo que divide,
de tudo que segrega, de todos os interesses subalternos, de todas as paixões inconfessáveis que separam os homens. É um capítulo lindo do Vinícius. Por isso, amigos, vamos agradecer a Jesus que nos abençoou com essa prece e que nos aproximou do Pai Celestial, dando os primeiros passos na nossa estrada evolutiva. Abraços fraternos.